Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, para fazermos a leitura dos versos 1 a 7. Paulo aos Efésios, capítulo 5, versos de 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nem o incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos em mais um exercício devocional aqui e te suplicamos que isso seja mais que um mero exercício, que o Senhor possa nos edificar por meio da Tua palavra, que ela faça o que lhe apraz, Senhor. Ser comigo, tenha misericórdia de mim, me ajuda na minha debilidade física e mental também, para que eu possa transmitir com fidelidade e clareza a Tua santa palavra. Em nome de Jesus nós choramos. Amém. Amém. Irmãos, vocês algum dia já pararam para pensar no quanto os filhos sempre se parecem com os pais? Talvez você nunca tenha parado para reparar no quanto você se parece com o seu pai. Aqui nós podemos dizer, inegavelmente, se você olhar para a Lídia, não tem como negar que ela é filha do Hernando. Como muitos dizem que o Gabriel tem a minha cara. O pastor Breno, apesar de gêmeos, pode dizer que um parece com o Roberto e o outro parece com ele. O Levi eu não sei, mas pelo que me diz, ele vai ficar careca igual ao pai dele. Então, isso se explica geneticamente. Nós adquirimos traços dos nossos pais que vêm pela genética. A gente não influencia nisso. Contudo, nós também nos parecemos com os nossos pais de outra forma, nos nossos hábitos. Se você parar para observar, muito do que você tem, do que você é e do que você faz hoje, você faz porque você aprendeu imitando o seu pai. Então, na maneira de você se vestir, na maneira de você andar, na maneira de falar, nos gostos, enfim, todas essas coisas você acaba fazendo por imitação, você aprende do seu pai. Veja, irmãos, nessa epístola, Paulo tem mostrado o que Deus fez pelo seu povo. Ele começa mostrando um indicativo do que Deus fez. Os 3 primeiros capítulos de Efésios falam disso, do que Deus fez por nós, que Deus, o abençoador, derramou sobre nós toda a sorte de bênçãos e nos fez agora seus filhos. E por isso, nós agora devemos fazer ou andar segundo Deus. E é o que Paulo começa a ensinar dos capítulos 4 até o capítulo 6. Então, assim como nós, naturalmente, imitamos os nossos pais aqui na terra e adquirimos seus hábitos, o seu modo de viver, hoje, depois do que Deus fez em nós, sendo nós filhos de Deus, nós também devemos imitar a Deus e a Cristo Jesus, andando em amor. E Paulo vai nos ensinar isso aqui de 3 formas. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, o apóstolo vai nos dizer como andar em amor. Nos versículos 3 e 4, ele vai nos dizer como não andar em amor. E nos versículos 4 e 5, ele vai dizer quais são as consequências de não andarmos em amor. Então, que nós imitemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus Cristo, nosso Senhor, andando em amor. Então, como andar em amor? Vejamos aqui, irmãos, os versos 1 e 2. No verso 1 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Vejam, nós agora somos filhos de Deus.
nós recebemos a filiação. Nós não somos mais, como Paulo falou aqui em Efésios, no capítulo 2, nem filhos da ira, nem filhos da desobediência, mas nós somos filhos de Deus, e por isso nós devemos em tudo imitar o nosso Pai. Veja que daquilo que a gente tira das características físicas que foram herdadas dos nossos pais, nós também herdamos alguma coisa de Deus. Nós herdamos uma nova natureza. Isso aí nós não fizemos nada, nós recebemos essas coisas. Mas agora, com essa nova natureza, nós devemos também imitar ao nosso Pai. Mas em que nós devemos imitá-lo? Aqui nós vemos que nós somos filhos amados, nós recebemos amor do nosso Pai. Deus, irmãos, nos amou antes da fundação do mundo, é o que ele diz lá em Efésios, no capítulo 1, e nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus Pai preparou todas as coisas de antemão. Ele não viu nada em nós para que nos escolhesse, para nos tornar seus filhos, mas preparou todas as coisas de antemão. Depois envia seu Filho, que nos regenera, nos resgata, e depois o seu Espírito, que nos sela, que é o penhor da nossa herança. Então esse amor que Deus teve para conosco, nós hoje devemos imitá-lo. Mas como nós imitamos esse amor? Nós imitamos esse amor como Cristo nos amou. E o verso 2 vai nos dizer: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e assim mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, meus irmãos, a maneira pela qual Cristo nos amou foi uma maneira incondicional. Ele não esperou nada em troca, ele se deu totalmente. Ele se entregou a si mesmo por nós mesmos. O verso 2 diz que ele se entregou, ou seja, a vida dele não foi tomada à força, mas ele a deu voluntariamente por nós. João capítulo 15, verso 13 diz que ninguém tem amor maior que este, que dar a alguém a vida pelos seus próprios amigos. Então esse é um amor sacrificial, um amor que não espera nada em troca. E em 1 João 16, 1 João capítulo 3, verso 16, João vai nos dizer: é nisso que nós conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então a maneira de andar em amor é amando com um amor sacrificial, um amor que se entrega, um amor que se gasta, um amor que se dá. Veja que nós não conseguimos entregar esse amor do mesmo jeito que Cristo entregou, porque Ele entregou esse amor dele, dando a sua própria vida em favor de nós. Nós não temos como dar a nossa vida em favor de ninguém, para redimir pecados como Ele fez. Veja, Ele foi um sacrifício substitutivo de Deus no nosso lugar. Hebreus 10 diz isso, que o corpo de Cristo ele foi oferecido por nós de uma vez por todas. Para quê? Para que a ira de Deus pelos nossos pecados fosse aplacada. Ele foi a propiciação, ele tomou o nosso lugar. Diz Hebreus 2,17, ele é o Cordeiro de Deus, e diz Pedro em sua primeira epístola, capítulo 1, verso 18. E o sacrifício dele foi agradável a Deus, aqui é o que diz, quando no final do verso 2, ele diz que esse sacrifício subiu com aroma suave, ele agradou a Deus. O sacrifício voluntário substitutivo. Então, como nós devemos andar em amor? Nós andamos em amor, amando como Deus nos amou por meio de Cristo Jesus, amando sacrificialmente. Meus irmãos, é dessa forma que temos vivido. É assim que você tem imitado a Deus agora que você é seu filho. Nós devemos andar em amor sacrificial quando nós nos envolvemos uns com os outros. Em todos os nossos relacionamentos, o nosso amor tem que ser sacrificial, sem esperar nada em troca. Veja que quando o Pai nos amou, Ele nos amou na eternidade. Ele não tinha nada que recebesse de nós para que pudesse dar tão grande favor a nós. Nem mesmo Cristo, nós éramos inimigos dele, de fato. Odiávamos o Senhor, as suas coisas. E ainda assim Ele se voltou para nós. E Ele requer isso de nós agora, que nós amemos sacrificialmente, sem esperar nada em troca. É assim que nós temos amado, irmãos. Como é que nós temos amado as nossas esposas? Nós que já somos casados, será que nós temos amado elas apenas naquele dia que ela faz lá o macarrão no molho madeira?
Ou nós amamos também no dia que ela está com raiva, que ela está com ciúme, que ela está irada conosco por alguma coisa que você mesmo vê que não faz sentido. Você ama a sua esposa mesmo no dia que você quer sair e ela te prende em casa e te bota para cuidar dos filhos ou te pede para fazer alguma coisa no lugar dela. Meus irmãos, nós devemos amar a despeito das falhas, das fraquezas. Veja, qual é a nossa reação? Aí volto aqui para nós casados. Quando nós, depois de um dia cansado, chegamos em casa à noite e esperamos receber um carinho, um afago, um afeto. E quando estamos lá nos ajeitando para dormir, você fala com a sua esposa, quer ter algum carinho, e ela apenas vira para o lado e diz: eu estou com dor de cabeça e vai dormir. Você consegue amar a sua esposa ainda nessa situação? Quando ela não supre aquela necessidade que você tem? É assim que nós devemos amar. Da mesma forma, são os nossos amigos. Você tem amado os seus amigos dessa forma, sem esperar nada em troca, ou você só anda com ele enquanto o andar com ele lhe traz um status social, enquanto o andar com ele é equivalente a você ter uma carona de carro, ter uma carona de moto, ou ter acesso a dinheiro para te emprestar para você fazer alguma coisa? Será que você é amigo, você ama o seu amigo, chega junto dele, ainda nos momentos em que ele não tem nada para te oferecer em troca, no momento que ele está quebrado, faliu, e aí você ainda anda junto com ele nesse momento? Você ama ele apesar da condição? Meus irmãos, para todos nós que vamos ser pastores, e para quem que já é pastor, isso é o que nós devemos perguntar para nós. Nós estamos amando como o Senhor Jesus amou a sua igreja? Veja que a igreja, meus irmãos, apesar de ser o lugar mais próximo do céu que nós temos aqui na terra, mas ele ainda hoje, a igreja ainda hoje é um lugar onde nós encontramos várias imperfeições, onde nós encontramos pessoas que não são crentes, onde nós encontramos até mesmo conceitos que não são crentes, e nós como pastores vamos sofrer, vamos nos gastar, vamos dar a nossa vida lá. Você está disposto a amar essa igreja incondicionalmente como Cristo amou ela? Porque é isso que Ele requer de nós, porque foi esse amor que Ele derramou para com todos nós. Meus irmãos, é apenas quando nós não temos nada a receber em troca que nós temos a capacidade de demonstrar esse verdadeiro amor com o qual Deus derramou sobre nós, nas circunstâncias adversas. Essas são especificamente as oportunidades que nós temos para demonstrar o amor que Deus derramou para conosco. Então é dessa forma que nós devemos andar em amor. Em segundo lugar, Paulo agora vai nos explicar como não andar em amor. Se a gente anda em amor sacrificialmente, como Cristo fez, nós não andamos em amor como ele nos diz aqui nos versos 3 e 4. O verso 3 diz o seguinte: mas a impundicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeiem entre vós como convém a santos. Vejam que essas coisas que ele cita aqui, elas não devem ser nem mesmo nomeadas. Ou seja, isso aqui não é possível, não deve ser possível que uma pessoa seja crente, transformada verdadeiramente, e ande falando se ela não pode nem falar essas coisas, imagine praticar todas elas. E daí nós temos a dificuldade de adequar isso à nossa realidade aqui. Todos somos crentes e dificilmente nós, como crentes verdadeiros, vamos andar em qualquer dessas coisas. Mas vejam o que são cada uma dessas coisas. Em primeiro lugar, ele fala aqui da impundicícia. A palavra lá no original é a palavra aporneia, a mesma palavra que o Senhor Jesus usa como a cláusula para o divórcio. O que aquela palavra quer dizer? Ela é toda a sorte de pecado sexual. Engloba a fornicação, adultério, homossexualismo, bestialismo, pornografia. Irmãos, reparem que todas essas coisas, em uma certa medida, o homem natural relaciona elas com o amor. Veja bem, a questão da fornicação. O que é a fornicação? Geralmente ela acontece no contexto em que um reclama que não é amado. Não, você não me ama de verdade, então me prove. E a prova do amor que se pede é relação sexual antes do casamento. Diferente do amor que Deus derramou sobre nós.
que não requeriam nada em troca. E aqui na relação de fornicação, um requer algo do outro, e se isso não for dado, aquela pessoa não me ama de verdade. É uma falsificação, uma deturpação do amor verdadeiro. Da mesma coisa o adultério, da mesma sorte o adultério. Muitos dos casos se formam porque a pessoa diz, não, eu agora não amo mais fulano, mas eu agora amo ciclano, meu amor agora está aqui, deixando de lado aquele amor que ele havia jurado, fidelidade por toda a vida. E veja que todas as outras, as depravações piores disso aí, o homem deu um nome com relação ao amor. Quando a gente vê, por exemplo, bestialismo, mas chamado no mundo hoje é conhecido por zoofilia, amor aos animais. Você pode ver isso também no caso da pedofilia, amor à criança. Ou seja, tudo isso aqui é uma desvirtuação do que é o amor de verdade. Desvirtuação completa, e sem contar as outras coisas, o homossexualismo e por aí vai. Em segundo lugar, aqui ele fala em toda a sorte de impureza. E aqui ele mais uma vez está falando de impureza com relação à área sexual. Muito provavelmente fazendo referência àquelas coisas que no Antigo Testamento lhe tornavam impuros, mas com relação à área sexual. E em último lugar ele fala sobre a cobiça. E vejam, essa cobiça aqui não é cobiça apenas por dinheiro, não é querer receber alguma coisa, ganância, mas ela também está relacionada à área sexual. Essa cobiça aqui, ela pode ser tida como a incontinência ou a incapacidade de se satisfazer. Ele sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E nesse caso aqui, ele se relaciona com o sexo também. Vejam, todas essas três palavras no grego, elas terminam com uma sonorização similar, igual, idêntica, aliás, todas três. Então eu acredito aqui que Paulo estava querendo mostrar são três coisas que se englobam com a vida sexual e que não fazem parte, ou são deturpações do amor verdadeiro. Então essas três coisas. Vejam, irmãos, que ainda que sejam pecados horrendos, essas coisas podem entrar de maneira sutil na nossa vida. Elas entram na nossa vida quando nós não temos o amor verdadeiro, quando nós não temos o amor abnegado. Vejam, quando é que na nossa vida nós vamos abrir espaço para um adultério? É quando nós não amamos o suficiente a nossa esposa a despeito das faltas dela e começamos a procurar felicidade fora de casa. Ele vem entrando de maneira sorrateira. Da mesma forma, aqueles que são solteiros e que almejam casar, você pode facilmente cair naquele problema que eu já citei, de você começar a se relacionar com a pessoa e passar o tempo, e você não se conter, ser um cobiçoso, e findar, dizendo, eu quero provar o meu amor por você, e cometer a fornicação. É simples. Nenhum de nós está isento de cair em qualquer desses pecados. Todos nós somos homens, somos fracos. E basta que nós achamos que isso aqui não nos atinge, basta nós pensarmos que ele não vai fazer mal nenhum à nossa vida, basta acharmos que temos forças em nós mesmos, confiarmos na nossa própria carne, para que nós tropecemos e caiamos em todas essas coisas. Simplesmente assim. Vejam, Paulo falou que essas coisas não devem ser nem mesmo nomeadas. Como é que essas coisas se nomeiam no nosso meio? Aí ele vai dizer, no verso 4, no verso 5 ele diz, nem sequer se nomeia entre vós como convém aos santos. Aí no verso 4 ele diz, e nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ações de graças. Vejam, ele está falando agora, explicando quais são aquelas coisas que não devem, como essas coisas que não devem ser nomeadas entre nós aparecem no nosso meio. Ele vai em primeiro lugar mostrar aí conversação torpe. O que é isso aí? Um palavreado obsceno, um palavreado vulgar, que envergonham por causa do conteúdo imoral deles. Essa é a conversação torpe. Ele também fala de palavras vãs. Palavras vãs aqui é uma palavra difícil de se traduzir, mas que a ideia que ele traz é daquela conversa fiada, conversa de bêbado, que é jogada fora na porta de um bar. Ele fala também das chocarrices, que é
pode ser traduzido também como zombaria ou desrespeito, aquelas piadas de duplo sentido. A gente fala uma coisa, mas geralmente quer falar outra, e essa outra coisa tem uma conotação sexual. São os trocadilhos irônicos. Meus irmãos, a gente vai dizer também, a gente não fala palavrão, não existe isso no nosso meio, nós somos crentes. Paulo diz que, em vez de todas essas coisas, nós devemos ter ações de graças, porque essas ações de graças são as ações típicas do homem que é regenerado. Esse tipo de palavreado são as palavras daqueles que suprimem a verdade de Deus, aqueles que não dão ações de graças. Em Romanos capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: educando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como diabos, quadrúpedes e répteis. Eles, tendo conhecimento de Deus, verso 21, não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças. Ou seja, esse tipo de comportamento de viver sem dar graças a Deus é tipo daquelas pessoas que suprimiram a verdade de Deus, não daqueles que foram regenerados. Meus irmãos, todas essas coisas, tanto em ações como em palavras, elas não devem estar no nosso meio, no meio dos cristãos verdadeiros, mas sim o verdadeiro amor. Todas essas coisas são deturpações. Vejam, como nós usamos a conversação torpe. Quantas vezes, irmão, nós, num acesso de raiva, num acesso de fúria, nós não já abrimos a boca para proferir uma palavra que não já está no nosso vocabulário há muito tempo? Quantas vezes nós, quando fomos provocados a ira ou instigados por outro, não trouxemos à tona ou teoricamente ressuscitamos o nosso velho homem e a nossa boca proferiu as palavras que nós não falamos mais? Veja, palavras vãs, a gente diz, não está no nosso meio esse tipo de conversa. Mas pensem quantas vezes, eu não sei qual foi o passado de vocês, que tipo de vida vocês tiveram antes da sua conversão. Eu tive uma vida que não é exemplo para ninguém. E a nossa tentação é que muitas vezes, quando nós encontramos amigos do nosso tempo, da nossa adolescência, ou do tempo em que nós andávamos no mundo desgarrados, de nós conversarmos com essas pessoas e de falarmos com saudosismo daquelas coisas que nós já deixamos para trás, dos vários relacionamentos amorosos que nós deixamos para trás, das coisas que não convinham, que não são úteis para edificação, nem nada disso. Também nós colocamos na nossa vida as chocarrices. E isso aí é o mais simples, porque o tipo de humor que se tem colocado na televisão hoje é esse tipo de humor com trocadilhos, com palavras imorais. E isso nós muitas vezes absorvemos e imitamos. E, irmãos, todas essas coisas são deturpações do verdadeiro amor. Veja que na boca do Senhor Jesus não se encontrou nenhum dolo. Então nós devemos andar aqui amando como Ele amou, vivendo como Ele viveu. Se nós andamos falando todas essas coisas, embora não pratiquemos, meus irmãos, se lembrem, a nossa boca só fala porque o nosso coração está cheio. Nós devemos voltar para o Senhor, olhar sempre para Deus. Paulo começou essa epístola falando do que Deus fez, o que Deus fez, o que Deus fez. Não é a nossa força que vai nos salvar, não é a nossa força que vai nos livrar dessas coisas, mas aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. É somente assim que você pode vencer a tentação dos pecados, de praticar os pecados graves, do adultério, da fornicação, de se envolver com pornografia, ou de tentar se satisfazer se masturbando, ou qualquer outra dessas coisas. É somente por meio de Cristo, olhando para Ele, o que Ele fez por nós. A nossa boca só fala do verdadeiro amor, se nós estamos cheios do verdadeiro amor. Se nós não estamos cheios dele, a nossa boca vai proferir todo esse tipo de palavreado insano e vão. E, meus irmãos, nos últimos dois versos, os versos 5, 6 e 7, Paulo vai mostrar quais são as consequências de nós não andarmos no amor, no verdadeiro amor. Em primeiro lugar, no verso 5, ele vai nos mostrar que aquele que não anda no verdadeiro amor não vai herdar a vida eterna. O verso 5 ele diz: sabei, pois isto, que nem o incontinente, ou impuro,
o avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Essas três categorias de pessoa que ele está falando aqui são aquelas mesmas três que ele citou nos versículos anteriores. Por quê? Porque tudo aquilo ali não é verdadeiro amor, mas é idolatria. Você deixa se dominar por algo que não é Deus. A sua fonte de alegria, de contentamento, de gozo, de prazer, deixa de ser Deus o doador de toda a vida e passa a ser as práticas sexuais imorais. Meus irmãos, se você é governado por isso, aquilo ali é o seu ídolo, aquilo ali é quem manda no seu coração, não é Deus. E se Deus não é o Senhor do seu coração, da sua vida aqui, com certeza você não vai estar no reino dos céus. E em segundo lugar, a segunda consequência de não andar no verdadeiro amor, ele vai nos mostrar aqui no verso 6 e 7. Ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, portanto não sejais participantes com elas. Paulo nos adverte: irmãos, não deem ouvido a quem apoia, quem faz apologia a qualquer dessas coisas. Irmãos, se tiver alguém hoje na igreja que lhe tenta, que lhe conduz a andar em qualquer desses caminhos, que se diz irmão, fuja dele, não dê ouvidos, lance fora do seu círculo de amizades. E se ainda hoje você ainda tem algum amigo ímpio que gosta de todas essas coisas e que quer te arrastar novamente para esse mesmo caminho, que diz que isso não é nada demais, que o prazer nosso está nessa vida aqui, Paulo diz: não dê ouvidos a ele, lance o fora, não seja participante dele com essas coisas, porque por meio delas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vejam, os filhos de Deus devem andar no verdadeiro amor. Os filhos da desobediência andam no falso amor. Vejam qual é a relação disso aí. Nós, enquanto éramos filhos da desobediência, nós nos identificávamos como aqueles lá de Romanos, no capítulo 2, que não davam graças a Deus, que suprimiram a verdade de Deus, e que Deus entregou uma disposição mental reprovável para que andasse conforme a sua vontade. E o que aconteceu com eles? O que aconteceu com o homem natural? Ele esqueceu de Deus. A mulher deixou a maneira natural de se relacionar com as outras. Os homens se inflamaram mutuamente, homens com homens, e até mesmo com animais. O que é isso? O que nós já vimos que Paulo falou aqui: deturpação do verdadeiro amor. São os filhos da desobediência que procuram e que andam em todas essas coisas. E o final deles qual vai ser? Vão receber o cálice da ira de Deus. Veja, Cristo Jesus aplacou a ira de Deus por nós. Por isso hoje nós somos filhos de Deus. Mas os filhos da ira, os filhos da desobediência, vão beber o cálice da ira de Deus. Meus irmãos, se alguma dessas práticas, ainda que de maneira sutil, tem tentado dominar qualquer um de vocês, o que constantemente tem atormentado a sua consciência, tem soprado no seu ouvido, sussurrado palavras lisonjeiras, corram dessas coisas, meus irmãos. Corram dessas coisas para Cristo Jesus, porque lá na cruz Ele te libertou de todas essas coisas. Aqui eu te digo: volte para Cristo, porque por suas próprias forças você não vai vencer. A não ser que você olhe para o consumador e salvador da nossa salvação. A não ser que você olhe para aquele que derramou o seu Santo Espírito sobre nós, para que hoje nós, selados por Ele, pudéssemos ter uma vida santa, para que nós hoje pudéssemos amar verdadeiramente como o Senhor Deus nos amou e como Cristo nos amou, tendo um amor abnegado. Irmãos, que nós olhemos para Cristo, para o seu amor sacrificial, que Ele seja um paradigma para que nós vivamos, que nós possamos imitar a Deus e a Cristo e andar toda a nossa vida em amor, não mais como andávamos na prática do mundo, do amor desenfreado, que só recebe e nada dá em troca, que só quer se fartar e se esbanjar com prazeres, mas não amar verdadeiramente. O exemplo que nós temos para seguir é de Deus, o nosso Pai amoroso, de Jesus Cristo, o nosso irmão amoroso, que viveram o verdadeiro amor e deu a sua vida para nos salvar da nossa condenação. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais esse momento que tivemos na tua presença.
pela a graça que nos sustém, pelo amor verdadeiro que derramado sobre nós, nos capacitando a amar de verdade. Deus, muito obrigado, porque Tu não apenas foste um exemplo para nós, mas Tu mesmo nos habilitou por Teu Espírito a viver no verdadeiro amor. Concede-nos a graça, Senhor, de fugir das tentações, da cidade do inimigo. Não deixe de aparecer em nós qualquer resquício da nossa velha natureza, Deus. Nos faz amar como o Senhor nos ama.